Olá, eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos com relação ao conteúdo de listas, porque listas é um conteúdo um pouco complexo para a gente tratar de tudo, mas eu creio que o que vamos comentar aqui seja suficiente para a gente entender algumas coisas e usar nos nossos programas. Qualquer coisa, além disso, eu estou à disposição de vocês. Eu tenho uma função main que ela chama outras 4 funções. De forma simples, eu coloco o nome, não passo nenhum parâmetro e ela executa esse contexto. Assim, eu posso ter uma função principal que chama 4 outras que tem códigos maiores e que simplifica o processo de organização do meu código. É o começo aqui de uso de funções. Para eu declarar uma lista, eu coloco o nome da variável e coloco list e coloco o tipo, porque a lista pode ser de inteiro, de ponto flutuante, de string, de outras, de uma classe, pode ser de vários tipos. Eu posso ter lista de lista e ela é vazia. Então, essa é uma forma de declarar uma lista. A outra forma de declarar uma lista é colocando o nome da variável, dizendo que ela está vazia e dizendo que é var, porque var vai interpretar isso aqui como uma lista dinâmica e não vai declarar nada. A partir do momento que ela for sendo alimentada, ele vai utilizando a lista com seus recursos, ok? Então, se eu imprimir aqui, ó, ele vai imprimir essa parte aqui, primeiramente, ok? Para não confundir as outras partes, eu vou comentar aqui esse código, porque aí eu já vou tirando os demais códigos para não poluir a nossa explicação. Então, vamos lá, ó, eu vou tirar esse aqui, vou colocar só esse, e aí eu tenho uma impressão só desse contexto de cá, ok? Eu vou comentar esse, vou descomentar esse, agora eu vou chamar só o manipulando. O manipulando é o seguinte, ó, então vamos lá. Vamos acompanhar o código e vamos acompanhar o resultado aqui. Declarando e iniciando uma lista. Então, ó, o nome da variável é lista. Eu estou dizendo que ela é uma lista do tipo string, eu estou declarando o A e B nela. Então, ó, inicializei a lista. Então, A e B. Se eu der um clear, eu limpo a lista. Ó, limpou a lista. Então, agora a lista está limpa. Ok? Agora, eu vou adicionar um item. Então, eu pego a lista, ela já foi criada, eu vou adicionar o A e B, e eu coloquei o A e B nela, dessa forma, e eu posso adicionar um C. Então, ó, adicionou um item, que no caso o C. No caso, ó, adicionou um item na lista 1. Eu atribuo o A e B, porque ela estava limpa, e eu adiciono o C. Dessa mesma forma, eu poderia ter feito aqui, ó, lista 1 adiciona A, adiciona B, adiciona C, gastando 3 linhas. Mas eu posso declarar uma quantidade e colocar outro valor aqui. Agora, adicionando muitos itens, eu posso adicionar todos. Eu tenho a lista A, B, C, agora eu vou adicionar o D e o E. Eu posso adicionar uma outra lista à lista existente. Então, aqui, ó, adicionou outros itens. Eu tenho A, B, que foram inicializados desse jeito. O C foi adicionado individualmente. E eu adicionei uma outra lista àquela lista. Então, ficou A, B, C, D, E, F. Nesse caso aqui, imprimir, adicionou outros itens à lista, ok? Comprimento da lista, para eu saber o tamanho dela. Lista length, que vai me dar o comprimento da lista. Ó, o tamanho da lista, e ela ficou com essa estrutura, A, B, C, D, E, F, G, ok? Como eu já tinha impresso lá atrás, posso até tirar aqui para não confundir vocês, ok? A gente vai consertando aqui à medida que vai fazendo também para não trazer outros erros. Então, está aqui, ó, tamanho da lista. Obter o item de índice 1. Então, ó, se eu pego a lista e coloco o número 1 nela, eu estou acessando a essa lista, porque a lista é indexada 0, 1. Então, ó, obter índice 1. Quem é o índice 1 nessa lista? 0, 1 é o B. Então, ó, o item, que no caso que está armazenado numa variável, se eu digitar lista, que é o nome da lista 1, que ela tinha A, B, coloquei o C, coloquei o D e o E, vi o tamanho dela, e se eu falar, qual que é o elemento 1? Então ele vai contar 0, 1, esse é o 1. Nesse caso, essa lista tem 6 elementos, 7 elementos, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começa com 0, ok?
remove um item. Ó, eu vou remover o item C. Ó, removendo o item C, removemos o item C. A lista fica A, B, D. Aqui, ó, eu removi o item C, tá vendo? Ó, se eu clicar em Remove, eu removo, é porque ele está tentando reordenar a tela aqui, fica confundindo. Ó, se eu tentar, porque ele realmente está tentando reordenar aqui, ó, vou só caminhar para cá para ficar mais simples. Deixa eu reduzir aqui, beleza. Se eu remover o item C e imprimir, aqui, ó, removendo o item C, olha lá, o item C foi removido, ok? O resultado dessa remoção foi positiva? True. Ó, ação, true, ou seja, a remoção foi bem sucedida. Verificar se tem um item. Então, ó, o nome do item é o B. Então, eu tenho o B, ok? Eu removi o C. Agora, essa lista contém esse B? Essa lista que sobrou, que é a A, B, D, E, F, G, ela contém o item B? A resposta, true. Ó, contém item B na lista, nessa lista, a resposta é contém, porque ele vai pegar essa lista 1, que agora foi removido o C, e vai verificar, contém esse B nela? Ele vai comparar elemento a elemento. O B é igual a esse? Não. O B é igual a esse? Opa, nessa lista tem o B. Então ele fala, verdade. Ok? Pegar o índice. Aqui em cima eu tinha o índice 1, eu peguei o B. Agora, quem é o índice do D? É o index of, o nome do elemento. Então, ó, na lista tal, qual é o índice do D? Ó, 0, 1, 2. Então, ó, o índice do item D é 2. Então, ó, index of. Eu tenho uma lista grande de nomes, de frutas, de alunos, de número de matrícula. Agora, quem é o índice dessa lista que está com esse nome, que é um string? Eu faço dessa forma, ok? Remover e retornar. Remove, ou seja, removido, eu removo e pego, ó, remove item do índice 2, porque nesse caso aqui ele removeu, item removido, ou item D removido, ok? Então, ó, quando eu falo lista 1, remove at índice, o removido, ó, item removido, ele me dá o item removido, e o item que foi removido, eu sei que é o item de índice 2, ok? Então, esse índice, no caso do D, né? Eu removi o valor de D. Eu removo, porque ele pegou o índice aqui, ó, o index of do D é 2, eu vim e removi o 2. Então, A, B, D, não tem mais. O E, eu removi o item 2. Então, eu removo o item, e eu pego ele e removo ele. Agora, randomizando a lista. Se eu pegar a lista e der shuffle, ou shuffle, eu vou randomizar essa lista. Toda vez que eu executar esse código, ele vai randomizar isso aqui, de acordo com a semente também, né? Tem que verificar isso. Porque todo random tem uma semente. Ordenar a lista. Ó, essa lista estava desordenada. Se eu mandar dar sorte, eu pego essa lista ACB, a lista 3, por exemplo, ACB, aqui já é uma outra lista, não é a lista 1 mais. Eu pego essa lista e ordeno ela. ACB fica ABC, tá vendo? Ó, com o comando sorte. Esse comando é muito bom porque eu posso ordenar números, letras. As letras tem que tomar cuidado que tem maiúsculo, minúsculo, espaço, número. Mas eu ordeno números de forma fácil, ok? Bom, então aqui nós vimos as saídas para o manipulando listas. Agora vamos ver o if de listas. O if de listas é assim, ó. Eu posso ter uma lista em que essa lista eu posso ter um if dentro da lista. Por exemplo, ó, incluir é verdade. Então, ó, se eu incluir é verdade, no caso do contexto, para eu fazer um teste mais curto, eu posso colocar A, B e if, se for verdade, inclui o C, tá vendo? Ó? E se o incluir for falso? Olha lá, ó, A, B, se o incluir for falso. Aqui ele dá um dead code, mas é apenas para teste mesmo. Ele não coloca o B, porque o B nunca vai ser incluído o valor da lista do C, ok? É para algumas situações em que eu posso incluir as coisas numa lista. Agora, o outro
a outra saída muito importante aqui é o where. O where é assim, ó, eu tenho A, B e C. Eu vou imprimir os nomes, A, B, C. Agora, ó, os nomes, que são esses nomes, where. Se esse item aqui, ó, se ele vai pegar, ó, quando esse item for menor do que 4. Mas o que? Ele pegou item a item. Ele pegou o tamanho do item, que é, no caso, contou quantas letras tem, e ele falou, ó, se essas listas, se esse item for menor que 4, então eu retorno como uma nova lista, ó, nomes curtos. Eu retorno BBBCCC. Ok? Então, ó, ele pega uma lista, ele fala where, onde em cada um desses itens passar nesse teste, eu transformo numa nova lista. Isso aqui é muito importante, porque eu posso fazer testes bem rápidos e filtrar lista em novas listas. E aí ele me dá uma nova lista com essa característica. Então, o where, eu recebo cada um dos valores, eu faço aqui o teste que eu quero, no caso aqui eu testei se o item é menor do que, se o item, o tamanho dele, eu peguei o item, aqui seria 5, 3 e 3. 5 é menor que 4? Não. Então, ele não coloca esse item A. 3 é menor que 4? É. Então, se for verdade o teste, ele coloca na lista. E aí ele imprime o nome curto. Ok? Esses são alguns recursos de lista que a gente pode precisar e deve cobrir a maioria dos nossos casos. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês para ampliar um pouco mais o contexto das listas. Ok? Obrigado.